Fala galera, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Vamos falar neste vídeo sobre as contratações que o Santos está muito próximo de realizar. O atacante equatoriano Billy Arce, o goleiro Renan e também o atacante Léo Batistão. Das 5 contratações projetadas pelo Peixe, 3 já estão bem encaminhadas. Vamos falar muito sobre isso aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para o Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hoje, dia 14, a 4 dias do início da janela de transferências, o Santos já tem 3 contratações muito bem encaminhadas, né? Aliás, 2 delas, Billy Arce e Renan, que é o goleiro reserva do Juventude, devem ser anunciadas nas próximas horas. E o atacante Léo Batistão, o Santos já tem um pré-acerto com o atacante, faltando ajustar os últimos detalhes com o Almeria da Espanha para ter Léo Batistão até junho de 2025. Seria um contrato de empréstimo de 1 ano com o atacante Léo Batistão. Olha, o perfil de contratações do Santos Futebol Clube neste momento, ele é bastante semelhante, né, ao modelo adotado por Andrés Rueda, né? O Santos adota um modelo bastante parecido com aquele adotado por Andrés Rueda nos 3 anos de gestão e também no início da gestão do presidente Marcelo Teixeira, contratando atletas que não possuem vínculo com clubes ou até mesmo aqueles que possuem vínculo chegariam por empréstimo, como é o caso do Léo Batistão. O goleiro Renan, do Juventude, que pertence ao Sport, também está em final de contrato, né? Ele que é reserva atualmente no Juventude, mas tem contrato com o Sport somente até dezembro de 2024, o Sport que é dono do passe do goleiro Renan. O Billy Arce está sem clube, atuava pelo Once Caldas, e o Léo Batistão atuou pelo Almeria da Espanha na última temporada e chegaria por empréstimo ao Santos Futebol Clube. Então perceba que o modelo de contratação do Santos Futebol Clube é muito semelhante àquele adotado na gestão passada e também no início dessa gestão. Jogadores que não custam nada para o clube inicialmente, muitos deles acabam sendo oferecidos. A gente percebe pouquíssima criatividade do Santos Futebol Clube nessas contratações. Vamos lá, Billy Arce, para mim reserva do Guilherme, né? Chegaria para ser reserva do Guilherme. O goleiro Renan, o Renan chega, claro, para ocupar a vaga do Diógenes, não chega sequer para brigar com o goleiro Gabriel Brazão. Portanto, o Santos, nessas 2 contratações que eu citei, o Santos está contratando reservas e não contratando titulares. O Léo Batistão, essa é uma contratação de um peso um pouco maior, podemos dizer. Por mais que seja um atleta que já passou pelo Santos Futebol Clube, teve problemas de lesões, está longe de ser unanimidade na torcida santista, mas quando veio ao Santos Futebol Clube, deixou em algum momento uma boa impressão. Esse chegaria para ser titular, atuando ali pelo lado direito, né? Talvez ocupando a vaga do Otero, do atacante Otero. Então são contratações até agora que estão abaixo da expectativa do torcedor santista. Muito se fala também em Paulo Henrique Ganso, que seria para o presidente Marcelo Teixeira a cereja do bolo. Eu também tenho minhas dúvidas se o Paulo Henrique Ganso é toda essa cereja, já que é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, tem características de um jogador bastante lento e não sei se encaixaria tão bem no modelo de jogo do Fábio Carille. Uma coisa é o Ganso, né? Jogando com o Fernando Diniz que adora o futebol do Paulo Henrique Ganso, faz um esquema tático muito direcionado ao Ganso, e outra coisa é você colocar o Paulo Henrique Ganso ao lado de Fábio Carille, né? Com o Fábio Carille treinando o Paulo Henrique Ganso. Será que o Carille teria essa inteligência tática para fazer com que Paulo Henrique Ganso jogue no mesmo formato que ele atua no Fluminense, né? No Fluminense a gente percebe que o Ganso não tem muita função tática de marcação, é um jogador muito mais ali para organização da jogada, para dar o toque de classe. No Santos, talvez o Ganso teria que ajudar mais na marcação, ser mais intenso taticamente, e isso seria um problema. Agora, tecnicamente, é um jogador muito diferenciado. Então, o que preocupa nessa janela de transferência até aqui é a semelhança na estratégia
comparado aos anos de Rueda e também ao início da gestão do Marcelo. No começo do ano, o Marcelo foi muito certeiro nas contratações, né? Mesmo contratando jogadores ali até com uma certa dúvida por parte da torcida, esses jogadores chegaram e renderam. Vamos citar alguns exemplos de jogadores que o torcedor tinha uma certa desconfiança e chegaram muito bem. O Gil, por exemplo, um zagueiro já com uma idade avançada, tinha uma desconfiança pela idade, muitos tinham dúvidas sobre a questão física do Gil, está jogando muita bola. O João Schmidt, poucos torcedores aqui no Brasil acompanhavam o João Schmidt no futebol japonês, foi uma baita cartada certa do Santos Futebol Clube. Um outro jogador foi o próprio Guilherme, que no Fortaleza muitas vezes era até reserva do time de Juan Pablo Vojvoda. Chegou e chegou muito bem. O Otero é um outro acerto da diretoria do Santos Futebol Clube. O Aderlan, até para falar que foi um acerto também até agora. Claro que teve ali altos e baixos, teve uma contusão, mas foi uma boa contratação. Então, a grande verdade é que dentro dessa estratégia no começo do ano, a diretoria do Santos mais acertou do que errou, na minha opinião. Tiveram erros, né, como foi o caso do Jorge, tiveram outras situações também que o Santos acabou se equivocando na contratação, mas eu entendo que na gestão Marcelo Teixeira, em termos de contratação, nós tivemos muito mais acertos do que erro. E é claro que fica a dúvida sobre esse novo lote. Por exemplo, se olharmos os jogadores que foram contratados no mês de abril, naquela janela curta, aí foi um problema, né? Rodrigo Ferreira, Serginho, 2 anos maravilhosos. Também tivemos a contratação do Gonzalo Escobar e também do Patrick. Portanto, foram 4 contratações e talvez ali somente o Gonzalo Escobar até agora tenha sido aquele jogador de um pouco mais de destaque. Mesmo assim, ainda temos muitas dúvidas sobre o Gonzalo Escobar. Então, de qualquer forma, o torcedor do Santos está atento, está de alguma forma preocupado. Eu acho que o Santos não pode se precipitar, contratar jogadores para de alguma forma fazer números, ou para agradar empresários, ou até mesmo para agradar a torcida. O Santos tem que contratar jogadores certeiros, contratações pontuais que venham para vestir a camisa de titular do Peixe. Eu contesto desses nomes o Renan e o Billy Arce. Para mim são jogadores que o Santos não precisaria contratar. Agora, o Léo Batistão, por mais que eu acho que falte criatividade para a diretoria santista, o Léo Batistão é um jogador que, no meu ponto de vista, chega para ser titular. Você pode gostar ou não do Léo Batistão, mas se bem condicionado, o Léo Batistão chega para ser titular olhando esse elenco do Santos. Então aí é uma situação que eu entendo. Volto a dizer, eu não traria o Léo Batistão de volta ao Santos Futebol Clube, porque eu acho que ele já teve o seu momento no Santos, fez até uma passagem regular. Eu buscaria outras alternativas. O Léo Batistão a gente já conhece. Eu seria um pouco mais criativo, buscaria um outro nome de mercado. E temos muitos aí, não só no mercado nacional, como também no mercado sul-americano. Agora, chegando, eu acho que ele vai jogar no lugar do Otero. É um jogador que tem muita força física ali, tem velocidade, pode jogar de 9. O Furt até agora é um jogador que está abaixo daquilo que se espera dele. Então o Léo Batistão é um jogador que pode tanto jogar de 9, como pode jogar aberto pela direita, ou até às vezes jogar pelo lado esquerdo, né? Vimos também o Léo Batistão jogando um pouco mais recuado, ele sabe fazer essa função. Então até dá para utilizar essa versatilidade do Léo Batistão durante o restante da temporada. Eu acho que o Léo Batistão é um jogador que se encaixa na Série B e se encaixa também para o projeto do ano que vem, né? Diferente, por exemplo, do goleiro Renan, que deve chegar por empréstimo pensando somente nesta temporada e no começo do ano que vem. Então, são situações diferentes das 3 situações que eu pontuei. E o Paulo Henrique Ganso, para mim, é um investimento de alto risco, tá? Pode dar muito certo? Pode, mas também pode ser um grande mico o Paulo Henrique Ganso. Se nós olharmos as últimas temporadas do Ganso no Fluminense, foram excelentes. Até o Diniz chegar, o Ganso estava sendo um mico no Fluminense, né? Até a chegada do Diniz. O Diniz se deu muito bem com o Paulo Henrique Ganso, mas o Ganso no Sevilha foi mal, o Ganso até a chegada do Diniz no Fluminense também não foi bem. No São Paulo teve momentos até razoáveis, depois caiu um pouco, enfim. E agora você tem um Ganso muito mais velho do que em outros momentos atrás, né? Lembrando que tem muito torcedor que sonha com Paulo Henrique Ganso de 2009 e 2010. É preciso lembrar
que estamos 14 anos na frente, estamos em 2024 e o Ganso, que já era lento, se tornou um jogador ainda mais lento. É isso, meus amigos, um grande abraço, valeu galera, tchau!